Pode um cego guiar outro cego? O Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36, diz mais ou menos assim: Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. De Jerusalém, centro do poder religioso, econômico e político, chega uma comitiva de doutores da lei e fariseus, que se aproximam de Jesus e questionam por que seus discípulos desobedecem à tradição dos antepassados, e os acusam de não lavar as mãos quando comem. Consideram esse ato uma ofensa a Deus. Ora, para Jesus a impureza das mãos é secundária, em confronto com a impureza que vem de dentro. Existem outras atitudes muito mais ofensivas a Deus. Ora, Deus vê o interior e valoriza a reta intenção. A mensagem de Jesus não penetra no coração dos fariseus. Não enxergam o erro em que incorrem. Não percebem o Messias que está entre eles, propondo radical mudança de mentalidade, ensinando a trilhar o caminho que agrada a Deus. São cegos guiando outros cegos. A passagem de Jesus caminhando sobre as águas e a fé de Pedro, na verdade Pedro pede para caminhar também e Jesus diz para ele: "Vem." E ele foi, só que deu um ventinho e o Pedro velho começou a afundar. E foi criticado por Jesus: "Homem de pouca fé." A gente também é assim às vezes, né? Temos fé, mas a hora que dá uma turbulência, puxa vida, por que Deus me abandonou? Nós muitas vezes não temos a paciência de Deus, de esperar que as coisas aconteçam no seu tempo, e a fé de que Ele está conosco, mesmo nas dificuldades. Mas os fariseus muitas vezes não reconheceram isso e criticavam os apóstolos por não lavarem as mãos, por detalhes. E Jesus muitas vezes criticou isso também. Pareciam cegos guiando outros cegos. Apegavam-se à letra fria da lei e a vida que devia ser preservada era ignorada. Nós nos deparamos com isso muitas vezes. Aconteceu esses dias. A justiça negou a liberdade para uma mãe que furtou alimentos para alimentar 5 crianças. A mulher de 41 anos foi presa por furtar alimentos no valor de R$ 21,69.
teve pedido de liberdade negada. A Justiça de São Paulo decidiu manter presa esta mãe de 5 filhos. A identidade dela não foi revelada. Ela pegou 2 Coca-Colas, 2 pacotes de miojo e um suco em pó de Tang. Lembram do Tang? Apesar de o defensor jurídico argumentar que o STF já reconheceu ilegalidade da prisão de quem furta para saciar a fome, a Justiça de São Paulo negou o pedido de liberdade. É um debate delicado, mas o Supremo Tribunal Federal do Brasil já disse que não se deve prender alguém que furta para matar a fome. Dom Helder Câmara, certa feita, falou que quando a situação é de extrema necessidade, todos os bens se tornam comuns. A gente sabe que é polêmico isso, porque no regime que nós vivemos, a propriedade privada é quase que sagrada, cada um tem que lutar pelo seu sustento, pelos seus bens, e é verdade. Mas há situações em que a pessoa tem muita dificuldade, por seus limites, pelo contexto em que vive, pelo crime que se avizinha, por várias questões. E o que faz uma mãe com 5 filhos passando fome, sem condições de poder trabalhar, sem oportunidade? Claro que há os que vão dizer, mas a gente oferece trabalho e a pessoa não quer. Tem de tudo, é verdade. Tem os mais preguiçosos, tem os mais acomodados, mas há sim situações de extrema necessidade. E vamos combinar, a mãe furtar alimentos no valor de R$ 21,69 e ser presa e a sua liberdade ser negada, o Estado tem condições de cuidar de mais desses 5 filhos, de dar alimento para essa mãe? Se ela ficar na cadeia, vai receber o alimento, não é verdade? Diz que tem gente que rouba para poder comer. E tem muito fariseu, muita gente que acha que tem que cumprir só a lei ao pé da letra, independente do que a pessoa está passando. Não, não é assim. Há contextos em que é preciso ver como salvar a vida, primeiro. E depois a gente vai adequando. Esta é a mensagem divina. Cuidar para que todos tenham vida e vida plena.